Bom, dando continuidade aqui aos nossos estudos, não é? Agora nós estamos aí no capítulo 7, que se chama Princípios Gerais do Diagnóstico Psicopatológico, não é? E aí a gente vai dar continuidade aqui à leitura de um dos tópicos, né? Onde a gente parou aí no tópico 4, não é? E aí a gente, não é, continua a nossa leitura aqui. Aí, como sempre, compartilhar a tela para você ir me acompanhando. Acho que logo mais vai começar a aparecer aí a tela para você, e aí a gente já começa. Pronto. Então, olha aí, ó, a gente parou no capítulo, no tópico 4, onde fala sobre o diagnóstico psicopatológico. Então, vamos lá. O diagnóstico psicopatológico é, em inúmeros casos, apenas possível com a observação do curso do transtorno. Dessa forma, o padrão evolutivo de determinado quadro clínico obriga o psicopatólogo a repensar e refazer continuamente seu diagnóstico. Uma das funções do diagnóstico em medicina é prever e prognosticar a evolução e o desfecho da doença. O diagnóstico deveria indicar o prognóstico. Porém, às vezes, isso se inverte no contexto da psicopatologia. Não é incomum que o prognóstico, a evolução do caso, obrigue o clínico a reformular seu diagnóstico inicial. Deixa eu pegar o livro aqui. Eu vou preferir ler aqui no livro, porque minha vista já está ficando cansada ao ler no computador. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a 5. Aqui. Deixa eu parar, então, aqui a apresentação, para eu não me perder, porque senão às vezes a gravação acaba, se eu não ficar olhando aqui na tela, acaba e eu nem percebo. Bom, vamos lá. Agora, o quinto ponto é: como salientou o psiquiatra brasileiro José Leme Lopes, em 54, o diagnóstico psiquiátrico deve ser sempre pluridimensional. Várias dimensões clínicas e psicossociais devem ser incluídas para uma formulação diagnóstica completa. Identifica-se um transtorno mental, como a esquizofrenia, a depressão, a dependência de álcool, etc., diagnosticando-se condições ou doenças ou condições físicas associadas, que no caso é hipertensão, cirrose hepática, obesidade, etc. E avaliam-se a personalidade e o nível intelectual desse paciente, sua rede de apoio social, além de fatores ambientais, protetores ou desencadeantes. O sistema norte-americano, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM, desde o início dos anos 80, enfatizou, até sua quarta edição, a importância da formulação diagnóstica em vários eixos. Ele diz, infelizmente, o DSM-5 suprimiu os 5 eixos diagnósticos. Também é sumamente importante o esforço para a formulação dinâmica do caso. Que no caso é conflitos conscientes e inconscientes, implicados no caso específico, mecanismo de defesa, ganho secundário, aspectos transferenciais, etc. E a formulação diagnóstica cultural, que no caso são símbolos e linguagem cultural específica para aquele indivíduo, representações sociais do indivíduo e familiares,
valores, rituais, religiosidades envolvidos no caso. Tá? Então, assim, né, o autor está falando que todos esses pontos aqui têm que ser avaliados para psicodiagnosticar, né? Porque o título desse capítulo 7 se chama Princípios Gerais do Diagnóstico Psicopatológico, né? Então, aí, olha, todos esses pontos que nós precisamos levar em consideração para conseguir se aproximar de um bom diagnóstico, tá? Então, vamos para o item 6. Confiabilidade e validade do diagnóstico em psicopatologia. A confiabilidade de um procedimento diagnóstico, que são técnica de entrevista padronizada, escala, teste, diferentes entrevistadores, etc., diz respeito à sua capacidade de produzir em relação ao mesmo indivíduo ou para pacientes de um mesmo grupo diagnóstico, em circunstâncias diversas, o mesmo diagnóstico. Ao mudar diferentes aspectos do processo de avaliação, que no caso é avaliador ou meio da avaliação, o resultado final permanece o mesmo. Assim, quando a avaliação é feita por examinadores distintos ou em diferentes momentos, obtém-se o mesmo diagnóstico. Tem-se indicador de reprodutividade do diagnóstico. Já a validade diz respeito à capacidade de um procedimento diagnóstico conseguir captar, identificar ou medir aquilo que realmente se propõe a reconhecer. Para saber se um novo procedimento diagnóstico é válido, é preciso compará-lo com outro, que seja bem aceito e reconhecido como mais acurado, que é chamado de padrão ouro. TCC, né? TCC é chamada de padrão ouro, né? Que ela traz muitas técnicas aí que contribuem muito em ajudar no processo diagnóstico, né? No bom plano de tratamento, enfim. Capaz de identificar satisfatoriamente o objeto pesquisado, de certo modo mais próximo da verdade. A validade também se refere à capacidade de o diagnóstico prever a evolução do caso, a resposta a tratamentos específicos e o desfecho final do transtorno diagnosticado. Então, olha aí que interessante, deixa eu compartilhar a tela aqui novamente, que ele está mostrando um quadro onde mostra, chama diagnóstico pluridimensional em saúde mental. Vou te mostrar aí, compartilhando aqui, ó. É interessante isso aqui que ele traz, que auxilia, não é, exemplos, ó, de formulação diagnóstica. Então, eu vou ler novamente o título aqui, ó. O diagnóstico pluridimensional em saúde mental, sistema multiaxial do DSM-5, suprimido no DSM-5, acrescentando-se a dimensão psicodinâmica e cultural. Aí ele traz, ó, exemplos de formulação diagnóstica. Eixo 1, diagnóstico do transtorno mental. Esquizofrenia paranoide, episódio depressivo grave, dependência de álcool, anorexia nervosa, etc. Eixo 2, diagnóstico de personalidade do nível 2, do nível intelectual. Diz sobre, ó, personalidade histriônica, personalidade borderline, etc. Deficiência intelectual leve, deficiência intelectual grave, etc. Aí vem o eixo 3, diagnóstico de distúrbios somáticos associados. Diabetes, hipertensão arterial, cirrose hepática, infecção urinária, etc. Eixo 4, problemas psicossociais e eventos da vida desencadeantes ou associados, que é morte de uma pessoa próxima, separação, falta de apoio social, viver sozinho, desempregado, pobreza extrema, detenção, exposição a desastres, etc.
E aí tem o eixo 5, a avaliação global, o nível de função psicossocial. Então, assim, ele está dizendo que no DSM atual 5 tirou toda essa separação de eixos, tá? E isso, de certa forma, ajuda, né? No psicodiagnóstico. E aí, ó, deixa eu ler esse ponto aqui, ó, formulação psicodinâmica do caso. Que conflitos afetivos são mais importantes nesse paciente? Dinâmica afetiva, ah, da família? Conflitos relativos à sexualidade? Que tipo de transferência o paciente estabelece com os profissionais de saúde? Que sentimentos transferenciais despertam os profissionais que o tratam? Enfim, tá? Para eu não me estender muito nesse quadro, mas é bem interessante aí, né? Essas separações aí, porque é isso, nos ajuda aí a psicodiagnosticar, não é? E aí, ó, já encaminhando para o final, para terminar a leitura desse item 6, tá? Eu parei aqui, ó. Por sua vez, a sensibilidade de novo procedimento diagnóstico está relacionada à sua capacidade de detectar com acurácia os casos verdadeiros, incluídos na categoria diagnóstica que se visa identificar. Já a especificidade do procedimento refere-se à capacidade de identificar verdadeiros, não casos, em relação à categoria diagnóstica que se pesquisa. Um procedimento com alta sensibilidade identifica quase todos os casos, mas pode falhar, reconhecendo erroneamente um não caso, falso positivo, como caso. Outro procedimento com alta especificidade pode ter a qualidade de apenas reconhecer casos verdadeiros, mas falhar ao deixar de reconhecê-los, considerando-os como não casos. O ideal de um procedimento diagnóstico é que ele seja confiável, no caso é reprodutível, válido, que é o mais próximo possível da verdade diagnóstica, e com alta sensibilidade e especificidade. Bem, então é isso aí, terminamos o capítulo 7, e aí vem essa parte 2 que ele vai falar, ó, parte 2 do livro, tá? É só para você ver aqui, nos, no sumário, ó, aqui tá a parte 2, que aí já entra o capítulo 8 em diante. Nessa parte 2, ele vai falar avaliação do paciente e funções psíquicas alteradas. Olha que interessante, não é? Porque aí é isso, ajuda ainda mais, nos auxilia ainda mais, né? Fazer um psicodiagnóstico. Tá bom? Bem, deixa eu parar a apresentação. Bem, então é isso do capítulo 7. Finalizamos aí esse capítulo que fala sobre os princípios gerais, né, do psicodiagnóstico. E aí, na próxima aula, a gente vai continuar a nossa leitura e vai iniciar o capítulo 8, que fala sobre a avaliação do paciente. Tá bom? Bem, então é isso, tá? E aí, como sempre, aí no final, que eu sempre peço, né, que eu esqueço de pedir aí no começo, para você curtir, compartilhar esse vídeo, para fazer com que ele se torne relevante, de repente chegue a mais pessoas aí que se sentem interessadas no conhecimento aí das psicologias baseadas em evidências, né, que é isso que o canal traz, essa é a minha proposta aí, na criação desse canal, né, criar um grupo de estudos, mas baseadas em psicologias, baseadas em evidências, tá bom? Bem, então é isso, e como eu estou soltando esse vídeo aí agora, em março de 2025, não sei quando que você vai ver, mas agora no próximo dia 15, hoje é dia 11, tá? Eu vou estar abrindo turmas aí para o curso de supervisão em TCC, tá?
Então, se você sentir interesse, tiver interesse em participar, tiver começando aí na psicologia, eu recomendo aí para você, tá? Porque foi ouvindo supervisionandos, né? Pessoas que eu supervisiono, suas dúvidas, que eu resolvi criar esse curso. Então, ou seja, vão ter dois momentos. Vão ter a supervisão, né? Onde a gente tem os encontros online, supervisionados, e na extensão dessa supervisão, eu estou criando também um curso online, com várias aulas lá, e a gente já está colocando, já tem algumas aulas lá, vão ser 8 módulos, ou mais, não, se não me engano, vai ter entre 10 a 15 módulos, onde a gente vai trazer vários conhecimentos aí que contribuem na supervisão, né, o conhecimento aí que o psicólogo que está começando tem que ter para conduzir um bom caso, para se sentir seguro, e vai desde da avaliação diagnóstica a um bom plano de tratamento, enfim, vão ter vários conteúdos lá também, do que contribui aí para a sua caminhada de terapeuta inicial, está começando, né, como eu disse, para ter agenda cheia, como que você faz para captar pacientes, enfim, tem bastante conteúdo, materiais em PDF, tá bom? Então, assim, se você sentir interesse em participar, eu vou deixar o link aí abaixo, é só você entrar no grupo de supervisão, tá? Para você receber as primeiras informações, tá bom? Bem, então é isso. Uma boa aula para você, e aí a gente se encontra logo mais aí na próxima, tá bom? Então, até mais, tchau, tchau.